Olá, queridos, bem-vindos ao novo trimestre do ano de 2022. É com muita alegria que eu começo essa aula de hoje, abençoando a sua vida, para que o Senhor possa trazer ao seu entendimento coisas novas, coisas ocultas que Ele tem para você, para que você possa entender a importância do tema novo que vamos tratar, a supremacia das Escrituras. Nós vamos falar sobre a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Hoje, na primeira aula, vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. Vamos orar então? Pai, queremos agradecer ao Senhor porque até aqui o Senhor nos ajudou, mais um ano, Senhor, mais um trimestre. E se o Senhor não voltar, papai, até o final desse trimestre, nos ajuda mesmo a entender, Deus, a importância, Senhor, a relevância, Deus, da Bíblia, da Escritura para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos lá então. A Bíblia Sagrada é a autoridade final e máxima de fé e prática para todo cristão que deseja conhecer e viver a plenitude de Deus em sua vida. É claro que você precisa escolher se você crê na Bíblia ou não. Se você crê, ela precisa ser a regra de fé e prática para a sua vida. Olha o que a palavra de Deus diz. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Salmo 119. A gente vai chamar de revisão, nós vamos deixar esse slide sempre pronto para você entender o contexto da aula de hoje. Nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia, a infalibilidade, ou seja, a Bíblia não falha, a inspiração divina, a inerrância, a estrutura, como ler a Bíblia. E como ler a Bíblia é muito simples, é só você abrir e ler. É a melhor aula que tem para mim. Por quê? Porque não precisa eu te ensinar como é que você vai ler a Bíblia. É claro que existem algumas coisas que facilitam. Então, durante 5 aulas nós vamos tratar sobre esses assuntos que estão aí na revisão. E você pode comparar uma aula com a outra para você lembrar, você trazer a sua memória. Então, vamos dar sequência então sobre hoje a aula Autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. As Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. A igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Não adianta, queridos, a gente ter livros, a gente ter bibliotecas imensas, vastas, se a leitura da própria Escritura, da própria Palavra de Deus, não é valorizada na igreja. Por quê? Porque ela é a forma como Deus se revela até nós. Nós buscamos a Deus e Ele se revela até nós. E eu vou te dizer uma coisa, Deus tem mais prazer em se revelar a nós do que muitas vezes a gente em buscar o Senhor. Amém? Olha o que a palavra diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, como? Na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso foi Paulo escrevendo para Timóteo. Se falando de Bíblia, de Escritura, sobre revelação, revelação geral, o que é? É aquela em que Deus se fez, faz e se fará conhecer em toda parte, por meio da história, do universo e da natureza humana. Deus muitas vezes usa a gente para realmente se fazer conhecido. Talvez você ouviu essa frase uma vez e não me esqueci mais. Talvez você seja a única Bíblia que algumas pessoas vão conhecer. Por exemplo, um açougueiro, a pessoa da padaria, a pessoa que trabalha na farmácia perto da sua casa, você é a única referência de um cristão que talvez ela tenha. Como é que você tem se portado? Como é que você tem sido? Que Bíblia você tem sido para essa pessoa? Será que é uma pessoa que murmura, que reclama, que dá um mau testemunho, que mente, que passa os outros para trás? Qual é o seu testemunho? Qual é a palavra que você apresenta para as pessoas? A Bíblia tem autoridade e nós recebemos do Senhor essa autoridade. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. E Jesus Cristo veio habitar aonde? Dentro de nós. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós, por isso essa autoridade nós temos dele. Mediante a palavra, nós somos um instrumento de Deus.
Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, nós precisamos crer. Jesus deixou muitas coisas para nós, mas Ele fez muitas outras coisas. Nós precisamos crer na palavra, precisamos entender que Ele quer agir através de nós e através da palavra em nós. Examinar as Escrituras é conhecer a Deus de maneira que Ele quer ser conhecido. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? A revelação divina não é um vislumbre fugaz, mas um desvendamento permanente. Ou seja, não é algo para esbanjar, não é algo para você ter orgulho, não. É para que você realmente entenda quem o Senhor é. Leia, releia, compartilhe, faça o que você tem que fazer e o Espírito Santo vai se revelar a você. Ele nos convida a voltarmos repetidas vezes às Escrituras para aí aprendermos a respeito dele, quem ele é. Examinais as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Errais não conhecendo o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. É impossível não conhecer a Escritura e querer o poder de Deus, ou conhecer o poder de Deus, manifestar o poder de Deus através da sua vida, mas não conhecer a Escritura. Precisa andar junto, precisa ser coerente, precisa ter testemunho, precisa ter vontade de conhecer o Senhor, e aí Ele vai se revelar a você. É um desafio. E é um desafio pequeno isso? Não. É um desafio grande, realmente. Estudar a palavra, dedicar tempo à leitura da palavra, pregar a palavra, mas nós precisamos cumprir isso. E é bom lembrar, Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram em regiões e épocas da história e cujas culturas influenciaram na composição dos textos. Os textos de Daniel são diferentes dos textos de João. Os textos de Jeremias são diferentes dos textos, por exemplo, de Lucas. Então, o contexto, a forma como Paulo falava, a forma como Moisés foi usado para falar ao povo, é muito interessante, porque Moisés, ele tinha acesso, amados, direto a Deus. Nós vamos até gravar uma palavra na próxima sexta-feira agora sobre isso, esse acesso direto que Moisés tinha. E Moisés tinha pouca coisa. Moisés, ele, segundo os historiadores, ele foi o escritor do Pentateuco. Então, Moisés não tinha muita coisa escrita para que ele pudesse estudar. Nós temos a palavra, mas Moisés tinha a presença do próprio Deus com ele. E Deus usou Moisés para falar com o povo, mas o povo se esquecia muito rápido das coisas. Amém? Vamos falar sobre isso, não deixa para sexta-feira na palavra. Se você quiser, acessa lá o canal, se inscreva para você poder ter acesso a isso também. Por meio da leitura é possível ouvir a voz de Deus, agindo como uma espada afiada. A palavra fala sobre isso, nós vamos ver o versículo. E a despeito de ser contestado por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Há séries famosas na Netflix, por exemplo, nos streams de televisão, há séries famosas que o mundo todo já viu, mas a Bíblia continua sendo mais famosa ainda. Há livros que o mundo todo já leu, mas a Bíblia continua sendo o livro mais traduzido e mais vendido, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Olha o que a palavra diz em Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E continua dizendo: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas, quais coisas? Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por que a palavra de Deus ela é infalível? Vamos falar sobre as profecias. Quanto tempo antes as profecias aconteceram, foram escritas, foram faladas, para depois realmente aquilo se mostrar como verdade? Por exemplo, Isaías, é o que está falando nesse slide. Isaías profetizou a respeito da vinda do Messias. Quanto tempo antes?
e o Messias veio como estava escrito. E outras profecias também que foram cumpridas com exatidão, no tempo e época diferente que elas foram faladas ou ministradas. Deus, Ele é perfeito, amados. Então vamos entender isso de uma vez por todas. A palavra de Deus, ela é infalível, inerrante. Ela tem estrutura suficiente para realmente nos ensinar, nos consolar, nos confrontar, mas também para nos mostrar qual é o caminho. As evidências externas, aquelas onde os acontecimentos narrados são também ratificados, ou seja, confirmados por outras fontes históricas, ou científicas, ou o que quer que seja. Coisas que mostram os cientistas, os arqueólogos, as pessoas que estudam, elas comprovam a existência de fatos bíblicos. E isso é gostoso da gente ver, isso é muito bom da gente ver, porque dá um gozo no nosso coração de saber que a palavra de Deus, ela é verdade. E afinal de contas, o Verbo vivo, Jesus Cristo, Ele é verdadeiro para nós. O registro da história das nações, as descobertas arqueológicas, os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Isso sim vale a pena. Vamos para a conclusão. Nós precisamos entender qual é a autoridade da Bíblia. A autoridade vem de quem? Vem de Deus. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus para nós, para fazer várias coisas, mas você precisa ter prazer. Peça ao Senhor para que Ele desperte em você esse prazer pela leitura da palavra. Amém? A Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Nela se encontram revelados os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Atenção para isso. Os valores da palavra são absolutos. O autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e seu tema central é o Senhor Jesus. Quem escreveu isso foi o pastor Antônio Gilberto, um dos comentaristas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, que prepara esse material que a gente toma como base para ministrar essas aulas. Amém, queridos? Eu agora criei esse trimestre todo, nós vamos ter esse tempinho para orar pelo Brasil. Você pode fazer a sua oração na sua casa, você pode concordar com a minha oração, mas eu quero despertar você. Ore pelo Brasil, ore pela nação para a qual o Senhor te colocou, para você poder amar, para você poder viver nela. Amém? Vamos orar então. Pai, eu quero agradecer ao Senhor e te pedir, Senhor, pelo Brasil, pelos nossos governantes, papai, por aquelas autoridades que o Senhor realmente, Deus, tem instituído sobre as nossas vidas. Nós concordamos com a tua palavra que diz que toda autoridade foi instituída pelo Senhor. Por isso nós abençoamos as autoridades da nossa nação. Abençoamos, Deus, as famílias. Abençoamos, Deus, aqueles que os filhos que o Senhor tem amados pelo Brasil todo afora. Que, Deus, a igreja possa realmente entender qual é o papel, qual é a importância, a relevância da palavra, Deus, dentro da congregação, dentro da igreja, e que a igreja continue se fortalecendo no Senhor, porque eu sei que no Senhor, papai, nós temos esperança, no Senhor nós temos força, no Senhor nós temos motivo para nos alegrar, para viver uma vida em paz. Na primeira aula desse ano, a gente possa mesmo buscar, Deus, a direção do Senhor para o restante dos dias que nós temos até a tua volta, papai, e que o Senhor possa abençoar a nossa nação. Amém? Que o Senhor te abençoe então, querido. Fique em paz, até a próxima, em nome de Jesus. Coração.